Fala galera, beleza? Começando mais um dia de palpites com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe, começando os palpites com vocês pro dia 27 de maio de 2025, terça-feira, uma terça-feira que a gente tem bons jogos, então nem quero enrolar tanto com vocês, só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição, o grupo grátis, o link tá na descrição, então bora logo começar os nossos palpites aqui para essa terça-feira, jogo entre São Paulo e Tajeres, esse jogo que é 7 horas da noite, galera. O São Paulo, se a gente for ver, ele não precisa vencer, porque ele já está classificado, tá? Porque o Libertad não consegue ultrapassar o São Paulo mais, né? Nem o Tajeres e nem também o Alianza Lima, né? Então o São Paulo já está classificado. Mas o que é importante para o São Paulo? Se classificar em primeiro do grupo. É difícil também o time do Libertad passar o São Paulo, mesmo que o São Paulo perca aqui esse jogo, tá? Porque o saldo de gol do São Paulo é bastante, né? É bom. O São Paulo tem 4 gols de saldo, então é difícil a gente ver aqui o São Paulo perdendo por 3 ou 4 gols de diferença para o Tajeres, ou até mesmo o São Paulo perdendo esse jogo dentro de casa, tá? É confiável o time do São Paulo dentro de casa? Não é, e a gente já viu isso. O São Paulo tem jogado melhor como visitante do que mandante. Mas pra mim, o São Paulo não perde esse jogo, tá? Pra mim, o São Paulo não perde esse jogo. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui na classificação, o Tajeres, pra se classificar, não consegue mais para Libertadores, mas ainda consegue uma vaga nos playoffs da Sul-Americana, se ele conseguir a classificação em terceiro lugar. Mas ele precisa vencer o São Paulo, precisa de um resultado positivo contra o São Paulo e torcer para o Libertad vencer o Alianza Lima, tá? Então depende de resultados, o time do Tajeres precisa também fazer sua parte. Para mim, é jogo por dupla chance pro São Paulo. Para mim, o São Paulo vai querer vencer esse jogo para já se classificar em primeiro do grupo, tá? Então para mim, esse dupla chance pro São Paulo eu gosto. Para mim, o São Paulo não perde, no máximo ele empata. Mas o São Paulo vem de uma derrota pro Mirassol, galera. Mirassol jogando dentro da sua casa, tá? O São Paulo tá com bastante desfalques, e para esse jogo também venceu o Alisson, que é um dos principais jogadores ali do São Paulo. Então é um jogo complicado, e eu não vejo um jogo para tantos gols também. Quem quiser buscar gols, eu não vejo um jogo para tantos gols. Só se o time do São Paulo sair na frente, a gente vai ver um Tajeres se abrindo, se expondo, porque e também, dependendo do resultado do jogo lá entre Libertad e Alianza Lima, também o Tajeres precisa, né? Que o Libertad vença o jogo. Então se o Alianza estiver vencendo lá e o Tajeres estiver perdendo aqui, ou até mesmo empatando, esse resultado não é bom pro time do Tajeres, tá? Então pra mim, galera, jogo também para menos gols, mas só se torna um jogo over ou se o São Paulo abrir 2 gols de diferença, ou também se o time do São Paulo sair na frente e o Tajeres vai querer se abrir, vai querer se expor, tá? Eu não duvido, tá? Desse jogo para mais de 1,5, não duvido. O São Paulo tem levado gols, mas tem feito também. Então pra mim o jogo também pode ser uma boa jogo para 2 gols, mas no máximo entre mais de 1,5 e menos de 3 gols e meio, tá? Mas o melhor cenário para mim é buscar algo a favor do São Paulo. Próximo jogo, galera, a gente tem Vasco e Melgar. Esse jogo 7 horas da noite pro Vasco é vencer ou vencer, tá? Vasco já não consegue mais se classificar como primeiro do grupo e se classificar direto, mas ainda consegue a segunda vaga, né? Que vai para os playoffs pegando um time que vem da Libertadores. Então o Vasco precisa dessa vitória, porque se o Vasco vencer, ele vai a 8 pontos, ele passa o Melgar. Então é um confronto direto, galera. E o Vasco joga dentro da sua casa, tem tudo para conseguir essa classificação. Pra mim, eu gosto da vitória do Vasco, tá? O Vasco trocou de treinador, né? Chegou o Fernando Diniz, veio de uma vitória do Fortaleza, tá? Perdeu o Fluminense, um clássico, que o Fluminense é realmente favorito, né? É mais time que o time do Vasco, mas jogou bem, tá? O time do Vasco não jogou mal. E esse jogo é o jogo da temporada do Vasco, tá? Porque o Vasco conseguindo aí uma classificação pra Sul-Americano, tá? Vai passar pelos playoffs ainda, mas conseguindo chegar, galera, já é uma boa pro Vasco. Então, pra mim, gosto bastante, tá? De buscar essa vitória aqui do Vasco. Mas não duvido que o Vasco possa complicar também, porque o Melgar vai vir para dar vida também. Porque o Melgar, um empate pro Melgar, galera, não é ruim. O Melgar não pode perder esse jogo, né? Se ele empatar, ele consegue a classificação. Então ele vem para buscar um empate com certeza. Pode ser um jogo para buscar cantos pro Vasco, né? Com certeza o Vasco vai querer jogar em cima. Agora, se sair um gol rápido, aí o Melgar, principalmente se for do Vasco ou até do Melgar mesmo, o time que está atrás para cá vai se abrir, tá? Vai se expor, porque tá valendo vaga aí nos playoffs, mas ainda tá valendo vaga. Então, para mim, não duvido também que seja um jogo para 2 gols, tá? Não duvido. Próximo jogo a gente tem aqui Estudiantes contra o time do Carabobo. Esse jogo 9h30 da noite, galera. Na classificação a gente tem o Botafogo, né? Que é aqui terceiro colocado, mas vamos falar aqui desse jogo. Estudiantes, que é o segundo colocado, só depende dele para se classificar. Se ele vencer, dependendo do saldo de gols, ele se classifica em primeiro do seu grupo, tá?
Porque dependendo do saldo de gols, porque tem o Botafogo, né? O Botafogo joga dentro de casa contra a Universidade do Chile, tá? E o Botafogo vencendo o seu jogo, nesse Botafogo golear a Universidade do Chile, o Botafogo se classifica em primeiro. Pra mim é Estudiantes e Botafogo que vão se classificar. O Carabobo é um time muito fraco, pra mim é jogo pro Estudiantes vencer, mas a odd está muito baixa, tá? Pra mim a odd está muito baixa. Estudiantes só depende dele para se classificar, né? Ou, né? Só depende dele, porque se ele vencer, ele vai a 9, 10, 11, 12 pontos, né? Ele vai a 12 pontos do time do Estudiantes. Universidade do Chile joga contra o Botafogo, jogo difícil, né? Difícil a Universidade do Chile vencer. Tendência que o Botafogo vence, vai a 12 pontos também, classifica Estudiantes e Botafogo, tá? É esse cenário que a gente imagina, é o que a gente imagina, mas vamos ver o que vai acontecer. Gosto da vitória dos Estudiantes? Como eu falei, eu gosto, mas odd muito baixo, então busquem no ao vivo se conseguir buscar. Uma boa, galera, buscar escanteios para os Estudiantes, tá? Dentro de casa, é muito forte, com o apoio da torcida, ainda mais com o time mais fraco, então escanteios para os Estudiantes também é uma boa. Não duvido da vitória do time dos Estudiantes, com mais de 1,5 também. Essa do PRI já dá uma odd de 1,25, uma odd de 1,30 mais ou menos, tá? Próximo jogo a gente tem o Botafogo e Universidade do Chile. Aqui venceu o Botafogo. Jogo 9,5, como eu já mostrei para vocês. Mesmo o grupo do Estudiantes, o Botafogo vencendo, ele se classifica, tá? Porque ele vai vencer o Universidade do Chile, que é o líder, e mesmo se o Estudiantes vencer, o Botafogo ainda se classifica, porque ele vai a 2 pontos e empata o número de pontos com o Estudiantes. E se o Botafogo golear, ele se classifica em primeiro do seu grupo, né? É sempre bom porque decide dentro de casa. Então o Botafogo vai com tudo pra cima nesse jogo aqui, pra cima da Universidade do Chile. E o empate para a Universidade do Chile, o Universidade do Chile se classifica, tá? Então pra mim, galera, é jogo sim pra vitória do Botafogo, tá? Eu gosto, mas eu vejo aquele jogo com a Universidade do Chile vai brigar só por uma bola. Se sobrar uma bola, vai tentar fazer o gol, né? Pra matar esse jogo. Então vai jogar muito retrancado. O Botafogo vai jogar em cima. Então buscar cantos pro Botafogo já do primeiro tempo é uma boa. Mais de 2,5 cantos pro Botafogo no primeiro tempo. Buscar mais cantos pro Botafogo no jogo. Qual que é o problema de cantos, né? Se sair um gol rápido, mas eu acredito que pelo Botafogo precisar do saldo de gols, mesmo que ele fizer 1, 2 gols no primeiro tempo, ele vai continuar, ele vai pra cima ainda, então pode ser uma boa buscar cantos, tá? Cantos pro Botafogo também é uma boa, quem quiser ficar de fora do mercado de resultados, tá? Mas pra mim, empate nula ou até mesmo uma vitória do Botafogo também é uma boa, tá? Próximo jogo, temos aqui Huracan e Corinthians, outro jogo muito decisivo, jogo 9h30 da noite também. Corinthians precisa vencer, tá? Precisa vencer porque, galera, se o Corinthians empatar esse jogo contra o Huracan, ou até mesmo perder, o América de Cali, que pega o Racing dentro da casa do América de Cali, vencer o Racing, o América de Cali vai a 10 pontos, e o Corinthians empatando ou perdendo, o América de Cali ultrapassa e vai para os playoffs para jogar a Sul-Americana contra um time que vem da Libertadores. Agora o Corinthians vencendo esse jogo contra o Huracan, ele vai para os playoffs, tá? Então o Corinthians é vencer ou vencer, tá? Tem que ir para cima, o Corinthians não consegue mais a classificação em primeiro, porque o saldo de gols, galera, é muito grande do time do Huracan, tá? Que o Huracan, ele tá com 8 gols positivos, tá? Ele tá com 8 gols positivos. Então o Corinthians tem um gol só positivo. O Corinthians tinha que fazer, galera, tinha que fazer 8-0 no Huracan, tá? 8-0 no Huracan, então isso é muito difícil, quase impossível, tá? É muito complicado, mas o Corinthians vencer, eu acredito que o Corinthians pode sim ir lá na Argentina conseguir um resultado positivo, tá? Eu gosto desse dupla chance, tá? O dupla chance pro Corinthians é uma boa. O Huracan vai vir para tentar empatar esse jogo, se tiver oportunidade vai tentar vencer esse jogo também. Então, galera, no jogo para gols, só se tornaria se o Huracan sair na frente do placar, porque aí o Corinthians vai precisar virar o jogo, não vai ter como só empatar, tem que virar o jogo ou empatar e torcer pro time do América de Cali empatar ou até mesmo perder pro time do Racing lá, que é difícil acontecer porque o time do Racing é muito fraco, então o Corinthians tem que fazer a sua parte. Gosto pra chance pro Corinthians, tá? Mas é um jogo também que eu vejo esse jogo pra menos de 3,5 gols, tá? Não vejo o jogo tão aberto, mas por ser um jogo maluco, né? Porque se o Huracan sair na frente do placar, o Corinthians vai ter que ir pra cima, vai ter que se abrir, vai ter que se expor. Fica de fora desse menos 3,5 gols, tá? Prefira buscar um mercado de resultados, é melhor cenário. Agora gols, busca no ao vivo, porque se o Huracan sair na frente, o Corinthians vai ter que se abrir, vai ter que se expor. Agora se o Corinthians sair na frente, pode ser que o Corinthians segure o jogo, né? Porque o Corinthians só depende da vitória, tá? Então é só a vitória que importa pro Corinthians, só isso que interessa. Pode ser que o jogo não fique tão aberto assim, porque o Huracan também já está classificado, então não vai querer se expor. Agora o Huracan saindo na frente, esse jogo muda, tá? Então por isso que toma cuidado com esse menos de 3,5 gols, prefiro buscar um mercado de resultados a favor do Corinthians, tá? Próximo jogo a gente tem para encerrar, América de Cali e Racing do Uruguai. Esse jogo, 9h30 da noite, Racing de Montevidéu, mas é do Uruguai mesmo. Galera, para mim, vitória do América de Cali sem muita enrolação.
Ó, sabe que o Corinthians tem que torcer, né? Claro, para o Corinthians perder, ou até mesmo empatar contra o Huracan, e é muito provável que aconteça, né? Um tropeço do Corinthians, né? O Corinthians é mais time, mas o Huracan veio na casa do Corinthians e venceu o Corinthians. Então, galera, pode ser que aconteça, o Corinthians pode tropeçar sim, tá? Então, tem que fazer sua parte, tem que vencer e ir a 10 pontos. Aí o Corinthians, ele vai ter que torcer pro mercado, pro Corinthians ou empatar ou até mesmo perder. Então, tem que vencer o Racing, que é o pior time do grupo, que não fez nenhum ponto, galera. Não conseguiu nenhum empate, só derrota. Então, não tem como, galera. Pra mim é vitória do América de Cali, tá? É um jogo também para América de Cali vencer bem. Quem quiser buscar também com o over e meio, mas eu já gosto dessa vitória para completar o bilhete. Beleza? Tamo junto, vamos pra cima dessa terça-feira com bastante jogos da Libertadores Sul-Americana. Galera, semana que a gente tem final da Conference League e final da Champions League, tá? PSG e Inter. Então vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês.